Salve turma, mais um vídeo aqui sobre listas duplamente encadeadas. Nesse vídeo nós codificaremos a inserção na cabeça no início da lista. Já peço para você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Assim como eu falei anteriormente em vídeos passados, essas funções vocês verão, né, que no caso de listas duplamente encadeadas, elas são muito parecidas com as listas encadeadas simples. O que vai alterar é que na hora de fazer o encadeamento dos ponteiros, né, corrigir o encadeamento da lista, na verdade, nós teremos que considerar também os ponteiros para os nós anteriores. E o fato da gente conseguir navegar do final para o início da lista, né, pelos nós anteriores, pelo prev, né, que são os nós anteriores, isso vai facilitar a nossa vida em algumas situações. É isso que a gente vai ver agora. Então vamos fazer aqui a parte de inserção da lista. Antes disso, vamos preparar aqui a nossa biblioteca de códigos para fazer essa inserção. Já adiantei algumas coisas aqui. O que eu fiz, eu criei a parte 3 aqui, que é os nossos códigos aqui da nossa libed. Então aqui ó, é a cópia da parte 2. E o que eu já fiz aqui foi que no nosso list.h eu criei aqui duas funções, que é o nosso list_is_empty e list_add_first, para adicionar no começo da lista, seguindo exatamente, ó, se vocês abrirem aqui o link de list.h, que é o nosso arquivo de definições, né, de assinaturas da lista encadeada simples que nós fizemos, eu estou usando a mesma nomenclatura. Tá bom? Então eu fiz isso, adicionei, e o fato que a gente está usando bool aqui, eu tive que incluir o std_bool, que é essa biblioteca que inclui este tipo. Depois eu vim para cá e eu já tenho o corpo aqui das funções para nós codificarmos. Então, muito bem, assim como nós fizemos em listas encadeadas simples, eu vou falar essa frase muitas vezes ainda nesses vídeos, nós temos que analisar alguns casos, alguns cenários na hora de tomar algumas ações, fazer algumas operações na nossa lista encadeada. Geralmente são casos como a lista está vazia, a lista tem mais de um elemento, eu vou fazer alguma coisa no começo da lista, no final da lista, no meio da lista, então geralmente são esses casos que nós temos que tomar cuidado na hora de fazer. Então, na hora de inserir um elemento na cabeça da lista, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se a lista está vazia, porque se ela estiver vazia, a gente vai tomar uma série de ações que são relativamente diferentes no caso se a lista tem mais de um elemento. Então, se a nossa lista é vazia aqui, o que nós temos aqui, está faltando uma informação, que o nosso size é igual a 0. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é codificar essa função de se a lista está vazia. Vou deixar aqui, ó, já tem essa função list_is_empty. Então, vamos analisar aqui, ó, o que define se uma lista está vazia segundo a nossa representação. O begin e o end, nosso ponteiro para o início e para o final, eles estão ambos apontando para nulo, ou seja, não tem nenhum elemento que eles estão válidos, né, nenhum nó que eles estão apontando. Ou também, no caso, o nosso size é igual a 0. Então, a gente está fazendo dessa maneira aqui. Então, a gente poderia usar fazer algumas perguntas em cima dessa representação para saber se a nossa lista está vazia. E eu vou fazer, a única pergunta que eu vou fazer, já dá um return para ver se é true ou false, é se o size da nossa lista L é igual a 0. Então, eu vou assumir que as nossas funções de inserção e remoção, elas deixarão a nossa lista consistente. Consistente no seguinte sentido. Se eu remover todos os elementos e a lista estiver vazia, ela terá esse cenário aqui, logo o size é igual a 0. Então, eu poderia até fazer, olha, se o L size é igual a 0, e aqui o L begin está apontando para nulo, e assim por diante, o L_end, poderia fazer dessa forma, né? Faria 3 perguntas aqui, se todas forem true, significa que a nossa lista está vazia, mas para mim, se uma delas falhar, significa que a nossa lista está inconsistente, então eu vou assumir que a nossa lista nunca estará inconsistente. Então, é a única pergunta aqui, né? Se o L size é igual a 0, vai retornar true para nós, significa que a nossa lista está vazia. Um último detalhe, eu estou passando const para essa função, porque é uma função somente de leitura, eu não quero alterar nada nesse ponteiro, nessa lista aqui. Muito bem, vamos então para o nosso primeiro caso aqui, ó. Se a nossa lista, né, list_is_empty, for verdade, é o nosso caso 1. O que a gente tem que fazer no nosso caso 1? Nós vamos criar aqui um nó P, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos criar um nó P. Então, eu vou ter o nosso node P vai ser igual a node_create, passando o valor, no caso não é 10, né, um valor vol, 10 é nesse exemplo aqui do lado. Então, criei um nó P. Então, o que a gente quer, pessoal? Vou fazer um desenho mais simples aqui do lado. Nós temos essa lista inicialmente assim, né, vazia. O que nós queremos, no final das contas, é uma lista que vai ter o valor 10 aqui, apontando para cá e para cá, e o nó final, né, vou fazer assim, também apontando para cá. É isso que a gente quer no final das contas. Então, esse aqui seria o nosso nó final, esse aqui seria o nosso nó inicial. Então, basta que a gente venha aqui, ó, no nosso LBegin,
e mande ele apontar para P. Então, a gente faria exatamente isso, né? Esse nó 10 aqui é o nosso nó P, nesse nosso desenho. E depois a gente faz o nosso L-end apontar para cá. Na verdade, eu fiz até o contrário aqui, né? O rosa, na verdade, na minha representação é esse. O nosso P é esse camarada aqui. E o nosso end, que é esse azulzinho aqui, eu também quero que ele aponte para P. Então, eu posso fazer dessas duas, esse tipo de coisa aqui. Então, tanto o L-end, begin, perdão, quanto o L-end vai apontar ambos para P. Poderia colocar isso aqui numa linha só, mas eu vou deixar em duas linhas. E o nosso size aumentou, né? Nosso size aumentou em mais um. Nosso size que era 0, agora ele é o size igual a 1. É isso que a gente tem aqui nesse caso. Então, 0 mais mais, né? 0 mais 1 é 1. É isso que a gente tem, então terminamos aqui o nosso primeiro caso de se a lista está vazia. Aqui nos slides eu tenho o passo a passo aqui do que a gente acabou de fazer, que vai ter essa configuração final da lista. Então isso aqui está funcionando. Deixa eu compilar nossa lista para ver se não tem nenhum erro de compilação. Compilar aqui nossa biblioteca. Beleza, ó, compilou sem nenhum erro de compilação. Está aqui, ó, a compilação deu certo. Muito bem, vamos para o caso 2, que a lista possui mais de um elemento, né? A lista tem um ou mais elementos, ou seja, ela não está vazia. Então deixa eu até aumentar aqui para facilitar para vocês enxergarem. Então no nosso caso aqui, que a lista ela possui elementos, pelo menos um, nesse caso aqui o nosso size ele é igual a 2, tá? É isso que a gente tem aqui. Então, muito bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer também é criar um nó. Então, eu vou começar dessa forma aqui, ó, duplicando essa linha. Aqui vai ter códigos replicados, a gente vai otimizar esse código no final do vídeo. Então, a gente cria o nosso nó P, é a primeira coisa que está acontecendo. Aí eu vou fazer o mesmo desenho, pessoal. Esse nosso nó 10 aqui, que é o nosso nó P, né, que a gente quer de valor 10 que nós queremos inserir, qual que vai ser a configuração final da lista que nós queremos? Vai ser o seguinte, ó, a gente vai querer ter o nó 10 para cá. Eu quero que o próximo elemento dele, eu vou fazer de vermelho, aponte para o nó 2, que vai ter então um nó 4 apontando e aqui nulo. Agora, pegando os anteriores, o nó anterior 4 eu não mudo, eu quero que continue aqui. O anterior, né, do nosso nó 2, que era o nosso primeiro nó, a cabeça da lista, como ele era a cabeça, ele não apontava para nenhum lugar, então agora eu quero fazer com que o nó 2 aponte para cá. O nosso nó 10, ele vai ser o nó inicial da lista, ou seja, eu quero que o anterior dele seja para cá. A nossa lista L, o começo da lista, eu quero que aponte para cá. E o nó final da lista, vamos fazer ele de azul ou de verde aqui, eu quero que ele aponte, continue apontando para o nó 4. Esse é o resultado que nós queremos. Então, vamos agora estudar o desenho, o que a gente precisa fazer para que isso aconteça. Então, e aqui eu tenho o nosso nó P, está aqui, né? Nosso nó P está aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esse nosso desenho. Opa, isso aqui está certo, esse aqui está errado. E eu vou voltar ao que está originalmente. O que está originalmente é o seguinte, né? Ó. Nós temos isso, ó. Isso para cá, e o nosso L está apontando, o begin está apontando para cá. É essa a situação que a gente quer. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, ó. Eu posso falar, eu posso corrigir, talvez na ordem que você quiser, eu vou corrigir primeiro o próximo nó do 10, né? Eu quero que o próximo nó do 10, ele aponte para o nó 2. Eu quero fazer isso, ó. Quero fazer isso. Como que eu faço isso? Quem que é o nó 2? O nosso nó 2, ele é apontado pelo begin aqui, ó. Ele é o nosso nó inicial aqui nesse momento. Então, a primeira coisa que eu posso fazer, ó, é o seguinte, ó. Criei o nó. Eu vou falar que o próximo elemento do nosso nó inicial, né, do nosso nó P, é o LBegin, porque o LBegin, nesse caso aqui, ele é o 2. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo com que esse ponteiro P aqui, ele aponte para cá. É isso que eu estou fazendo. Corrigir nesse caso. Agora, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer com que o nó 2, o anterior dele, seja de fato 10, que será o nosso novo nó. Ou seja, quem que é o nó 2? Ainda ele é referenciado pelo ponteiro LBegin, que é esse ponteiro aqui. Eu quero fazer com que o anterior do LBegin, ou seja, o anterior do nó 2, aponte para quem? Para o nó 10, que é referenciado pelo ponteiro P. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, LBegin, prev, né, que é o de anterior, aponte para o P. Então, fazendo isso, ó, LBegin é esse camarada, acessei o 2, o anterior dele
estava nulo, né? Fiz agora apontar para onde o P está apontando, que é o nosso nó 10. O que está faltando a gente atualizar aqui? Faltando a gente atualizar o LBegin, né? Então, ó, só para fazer, né? Aqui, ó, eu fiz isso, né? Fiz isso aqui. Está faltando agora a gente atualizar o nosso LBegin, né? Que o nosso LBegin está apontando ainda para o nó 2. Então, eu vou corrigir aqui, ó. Vou fazer com que esse camarada aqui ele aponte para o nó 10. Quem que é o nó 10? O nó 10 ele é o nó referenciado pelo P. Então, eu vou fazer com que o LBegin aponte para o nó P. E, por fim, eu também tenho que aumentar aqui o tamanho da nossa lista, mais. Então, é isso que a gente está fazendo aqui agora para funcionar esse algoritmo. Então, novamente, eu fiz o desenho aqui dessa forma, pessoal, que eu acho até mais simples, e fui vendo o que eu preciso, né? Para onde que está apontando, para onde que eu consigo corrigir esse encadeamento. É assim que a gente fez aqui, né, agora, né? Então, com isso, a gente termina de fazer esse caso que a lista possui elementos, né? A lista não está vazia. Se você seguir aqui os slides, ele vai dar mais ou menos esses mesmos passos, logo a gente tem essa lista no final das contas. Então, assim a gente termina essa função. Ó, vamos compilar essa função. Ó, sem nenhum erro de compilação, o que nós precisamos agora é testar essa função, mas antes disso, ó, ela funciona, mas note, nós temos vários pontos aqui que estão iguais, né? O que a gente pode fazer agora é ver o que está igual, tirar desse if else, já que acontece o mesmo código várias vezes, para deixar a nossa função mais elegante, que é o que nós faremos agora. Então vamos lá, pessoal, vendo aqui o nosso código, vamos fazer a otimização, deixar nosso código mais elegante, né? Porque tem muitas linhas de código repetidas aqui. Então, ó, tanto quando a lista está vazia quando a lista não está vazia, tem algumas coisas acontecendo aqui sempre. Uma delas é a criação do nosso nó P, ó, ele acontece nos dois cenários. Então, o que a gente pode fazer, já que ela vai acontecer inicialmente em ambos os cenários, a gente pode tirar esse código, essa linha de código do nosso if e do nosso else, porque ele sempre vai acontecer antes de qualquer uma das outras instruções. Isso aqui está acontecendo. Uma outra coisa que está acontecendo aqui no caso, no final, é o nosso lsize. Ele acontece, ele executa as instruções que tem no if ou no else e no final ele atualiza o tamanho da lista, né? Então, já que ela acontece a mesma coisa isso no final, vou tirar aqui no final, então eu estou tirando o lsize. Então, ambos os casos estão aqui dessa forma. O que está acontecendo aqui agora? Nós ainda temos o LBegin, que acontece em ambos os casos, em momentos diferentes, a gente vai estudar isso. E aqui o LEnd acontece especificamente quando a lista está vazia, e essa atualização aqui, né, do próximo elemento do nó inicial da lista apontar para o começo, e o anterior do começo apontar para o nó inserido, né, que é o nó P, ele acontece aqui exclusivamente quando a nossa lista possui elementos, ou seja, ela não está vazia. Mas aqui tem um truque que a gente pode pensar para facilitar o nosso caso. Ó, vamos pegar o seguinte cenário aqui. Ó. Vamos supor que a nossa lista está vazia, né? Vou voltar para cá. Ó. A nossa lista está vazia. Vamos pegar, esqueça o que está aqui. Ó. Vamos pegar só esse camarada aqui. Ó. Se a nossa lista está vazia, vamos tentar executar o código como se ela não tivesse vazia? Então, o que vai acontecer? A gente tem o nosso nó P. O pNext... Então, o que eu quero fazer? Eu quero executar o caso 2, o caso 1 como se fosse o caso 2. O pNext está apontando para o LBegin. Então, eu estou fazendo com que o pNext, que é esse camarada aqui, ó, ele aponte para o LBegin. Onde que o LBegin está apontando? O LBegin ele é nulo. Então, o meu pNext, que é nulo, vai apontar para o nulo de novo. Então, note que essa linha de código ela não atrapalha, né? Ela funciona para ambos os casos. Ó, pNext, se a lista estiver vazia, apontando para o LBegin, ele vai continuar apontando para o nulo. Quando a lista tem mais de um elemento, o que acontece é que no nosso caso aqui, né, ó, o pNext ele apontaria, ó, o LBegin está apontando para cá, o pNext apontaria para esse nó 2 que virará o segundo nó da lista. É isso que está acontecendo. Mas essa linha aqui, ó, se eu adicionasse essa linha aqui, ó, não faz muito sentido para a lógica, é desnecessário, mas se eu adicionasse essa linha aqui, ela funcionaria para ambos os casos. Então, a fim de deixar o código mais simples, o que eu posso fazer? Eu vou remover essa linha para cá, ó, que ela como se ela acontecesse no início de tudo. Então, essa linha aqui ela não vai alterar o comportamento dos dois casos. Agora, vamos lá. Vamos continuar executando o nosso caso aqui inicial, né? Para isso, né? LBegin prev igual a P, então eu vou pegar, no caso da lista tá vazia, e executar como se ela não tivesse. O que acontece aqui, pessoal? Que o LBegin prev... o LBegin, quando a lista está vazia, ele é nulo. Né? O LBegin é nulo. Se eu tento acessar um campo
de uma struct a partir de um ponteiro nulo vai dar segmentation fault, vai dar problema aqui de segmentação. Então, essa linha aqui, ela obrigatoriamente ela precisa acontecer, só pode acontecer quando a lista não estiver vazia. Se eu executar quando a lista estiver vazia, ela dá problema. Então, a gente não consegue fazer nada, a linha não pode ser aproveitada no outro caso. Mas aqui a gente tem, por fim, ó, o LBegin igual a P. Então, o que acontece? Inicialmente, quando a lista está vazia, eu estou atualizando o início e o fim. Então, note que essa linha de atualizar o início, ela não é interferida pela atualização do início aqui. Então, o que acontece? Se eu colocasse nessa ordem, funcionaria também. Não teria problema nenhum. Então, eu poderia deixar dessa forma aqui. Mas agora, olha só o que está acontecendo. Ó. Aqui, ó, se eu alterasse a ordem, no caso, a lista tem mais de um elemento, e eu alterasse a ordem desses camaradas, daria problema. Porque o que estaria acontecendo aqui? Ó? A gente tem esse cenário aqui. Se eu atualizo logo de cara, né? Eu tenho isso aqui, né? Se eu atualizo logo de cara o LBegin vira o nó P, e eu mando depois o anterior do LBegin, agora é o nó P, apontar para P, eu vou fazer isso aqui, ó. Ele vai estar apontando para ele mesmo. Eu crio um loop aqui e eu não atualizo esse camarada. Então, novamente, se eu invertesse a ordem dessas linhas aqui, atualizasse primeiro o LBegin, mando ele apontar para P, e depois eu atualizo o anterior do LBegin, o LBegin agora é o nó 10, o anterior dele é esse camarada. Se eu mandar ele apontar para P, ele vai ter um loop aqui. E eu não atualizo aqui. Então a nossa lista ela fica inconsistente, ela ficaria assim, né? Ó, vamos fazer de preto. Ela ficaria assim, né? Ficaria aqui o 10, que o anterior dele vai estar apontando para ele mesmo. O próximo elemento é o 2, que vai estar apontando para nulo aqui, e aqui eu estaria certo, né? O 4 dessa forma, e o L final vai estar aqui. O L-end vai estar aqui. Então, a gente teria essa inconsistência. Então, isso aqui a gente não pode alterar. Ele tem que voltar ao contrário mesmo para seguir essa ordem de corrigir o encadeamento. Mas, nesse caso, como ambos estão acontecendo agora no final, o que eu posso fazer é puxar esse camarada aqui para o final. Ó. Tiro ele, ele acontece em ambos os casos, tiro ele e coloco assim, aqui. Com isso, a gente consegue eliminar linhas repetidas no nosso código e deixá-lo mais elegante, né? Deixar a nossa função mais clara, mais elegante. Se você quiser ainda economizar linhas de código, você poderia deixar isso aqui tudo na mesma linha, se você quisesse. Ó. Fazer assim, ó, else. Não precisaria nem ter as chaves, tá? Porque as chaves aqui ela é um comando só, né? Não precisaria ter as chaves, mas se você quiser, você poderia deixar dessa forma aqui, para deixar seu código ainda mais enxuto. Mas eu vou deixar aqui dessa forma por motivos de clareza, para ficar mais didático para vocês acompanharem. Muito bem, fazendo isso, ó, o que nós temos vai funcionar para ambos os casos, então vamos executar rapidamente, compilar e assim a gente termina o nosso vídeo. Então, ó, se a nossa lista está vazia, ó, então o que está acontecendo? Criamos o nó P next está apontando para o begin, para o LBegin, né? O LBegin está apontando para o nulo, então fizemos isso. A lista está vazia? Está. Então o que vai acontecer? Nós estamos atualizando inicialmente o L-end, está mandando apontar para P, saímos aqui do nosso if, agora vamos atualizar o LBegin depois, então o LBegin, que é esse camarada aqui, ele vai apontar agora para o P, e estamos incrementando aqui o size mais. Estamos fazendo dessa forma, está funcionando, bonitinho a execução do nosso código. Indo agora para o caso onde nós temos mais de um elemento, então vamos apagar isso aqui. Então, o que nós temos aqui? Inicialmente, criamos o nó P. O P agora, né? Ele vai apontar para cá, né? O next dele aponta para onde o begin está apontando, que é esse camarada aqui. Então, é como se a gente tivesse o seguinte, né? Nós temos aqui o L10, 2, 4 e nulo. Estamos dessa maneira. O LBegin está apontando para cá e o LEnd está apontando para cá. Nós temos esse cenário aqui. Então, inicialmente, a gente está corrigindo aqui o nosso valor do 10. Apontou para cá. Depois, a lista está, o pnext, né, o próximo elemento do P, né, e o nosso P está aqui. Então, o que nós estamos fazendo agora é o seguinte, ó, a lista está vazia? Não está vazia. Então, você vai pegar o anterior do início, né, o anterior do início é esse camarada aqui, ó, o 2 está aqui, o anterior é esse camarada aqui, né, que é exatamente isso. Estou mandando apontar para o P. O nó anterior dele, então, aponta para onde o P está apontando, corrigimos aqui. Estamos fazendo isso aqui acontecer. Beleza, terminamos. O que a gente está fazendo agora? Atualizando o valor do nó P. Então, ao invés de apontar para cá, ó, desculpa, nó P não, do início, né? Estamos mandando o início apontar para o P.
Estamos fazendo isso. E aí estamos aumentando o size mais, né? O que era 2 agora vira 3. Size igual a 3. É isso que a gente está fazendo. Funciona o nó inicial. O nó final a gente não muda, porque estamos adicionando no começo da lista. Tá? Então, fizemos a execução aqui do nosso código visualmente. Aparentemente está funcionando. O que nós faremos no próximo vídeo? Nós vamos implementar a função de impressão da lista. Eu vou copiar da lista encadeada simples e a gente testa essa função de inserção no próximo vídeo, então. Mas eu acho que tá interessante. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas, de novo, nós reforçamos esse exercício de vocês brincarem com os ponteiros, tá bom? Então é isso, pessoal. Nos vemos, então, no próximo vídeo para implementar a função de impressão de uma lista, dos nós de uma lista duplamente encadeada. Forte abraço.